E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal do curso Paratineste. Eu sou o André Schumann, prático aqui na ZP12, Salvador, Ilhéus e terminais das Baías de Todos os Santos, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um dos temas que incomodam aquele futuro candidato ao processo seletivo do praticante de prático, quando começa a estudar sobre a manobra do navio, propriamente dita, nas matérias de ship handling. Então, eu estou aqui comigo um, um iPad, então eu vou conversar com vocês, mas me permitam olhar de vez em quando aqui para a tela do iPad, uma vez que eu vou estar aqui desenhando e tentando trazer um pouquinho mais de conhecimento para aqueles que querem ingressar nessa carreira tão bonita, tão gratificante, tão produtiva como é a carreira do prático de navios. Então, vocês percebam o seguinte: o navio ele pode ser tratado normalmente como se fosse uma asa, tá? Uma asa simétrica, né, que é uma característica da maioria dos navios, né, ter uma linha longitudinal e ter uma simetria, né, em relação aos seus lados, que nós chamamos de bombordo e boreste, bombordo o lado esquerdo, né, e boreste o lado direito. E esses navios, eles são governados, né, que é a expressão que a gente usa para direção, para dar direção ao navio, por um leme. E se a gente tiver a curiosidade de pesquisar lá no Google, né, sobre navios em dique seco, em dry docks, e observar o tamanho daquele leme gigante em relação ao ainda mais gigantesco casco do navio, a gente vai ver que, se a gente olhar de lado, nós vamos ter aqui, mais ou menos, né, aqui de lado, um leme que vai ter aproximadamente 2%, de 1 a 2% da área lateral do navio. E aí eu me pergunto, será que esse leme, né, de algumas dezenas ou mesmo centenas de metros quadrados, é o único responsável em fazer esse gigante de 300 metros, 400 metros de comprimento, 60 metros de largura, de boca, né, como chamamos, e 23 metros, não estou falando aqui de navios realmente gigantescos, da ordem de 400 mil toneladas de deslocamento. Será que esse leme de algumas centenas de metros quadrados é o que faz essa massa toda fazer curva? Então, nesse vídeo, eu vou tentar responder essa pergunta para vocês. Então, me acompanhe aqui. Quando nós carregamos um leme, né, para um bordo, e aí eu quero fazer aqui uma guinada, né, uma curva para boreste, quando nós carregamos esse leme, né, e aqui eu vou pegar o leme na sua posição neutra e eu vou botar aqui em vermelho, em encarnado, ele carregado para boreste, ok? Então, o leme carregado para boreste vai sofrer a ação do fluxo de água, né, que está atacando o navio, né? Vamos pensar aqui que o navio esteja parado e a água que está vindo de encontro ao navio, para facilitar aqui o nosso raciocínio. Então, isso nada mais é do que uma asa, um perfil, né, atacando o fluxo de um fluido com um ângulo de ataque. E sabemos lá, né, em algum momento dos nossos estudos lá do ensino médio, realmente, que isso nada mais é do que um efeito de asa. Eu vou criar uma sustentação, que em inglês nós chamamos de lift, né? E esse lift, por definição, ele é perpendicular ao fluxo que está atacando esse fólio, essa asa. Tá? Então, eu vou desenhar aqui esse lift nessa posição aqui. Tá? Aqui eu estou exagerando, claro, para que a gente possa ver melhor o que está acontecendo. Então, ele é perpendicular. Tá? E, ao mesmo tempo, eu vou ter um arrastozinho, tá? Eu chamo de drag, ok? Que vai agir em situação contrária, tá, ao meu thrust,
que seria o empuxo do hélice, não o lift, mas o thrust, que está sendo gerado lá pelos hélices, tá? Que está empurrando o navio para frente. Então, a gente pode deduzir o seguinte: quando eu carrego o meu leme para um bordo, o navio tenderá a fazer uma curva para esse bordo e a reduzir a sua velocidade. Por quê? Apareceu aqui uma força de drag oposta à força de thrust que está sendo gerada pelos meus hélices, ou pelo meu hélice, em se tratando de navios mercantes. Navios de guerra é que normalmente possuem mais de um eixo, né? Então, voltando aqui para a nossa conversa, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos continuar. Essa força que nasceu aqui no leme, se eu traduzir ela para o navio, né, a gente pode transformá-la em uma força de igual intensidade, né, com o mesmo módulo, e um torque, né, um momento. Então, eu vou analisar o que essa força aqui do leme vai causar aqui no meu centro de gravidade do navio, para facilitar as minhas coisas e a visualização dos processos todos. Vamos trazer a referência para o nosso centro. Por quê? Porque, por definição, é no centro de gravidade que eu tenho origem, tá, das medições lineares. Então, vai facilitar, né, quando eu abrir, né, se eu fosse aqui fazer cálculos de engenharia, certamente os transportes, né, quando realizados em função toda, esses cálculos todos em função do centro de gravidade, eles vão ficar mais simples, vão ter menos termos, né, a serem adicionados ou subtraídos e multiplicados entre si. Então, essa força do leme, ela vai, né, aí eu vou ter que, para ficar com o mesmo módulo, né, ela vai ser traduzida com uma força atuando dessa forma aqui no centro de gravidade do navio. Já ela também vai, né, ser traduzida com um momento. Para onde que vai ocorrer esse momento? Um momento no sentido horário, fazendo com que o meu navio ele tenda a girar. Estamos falando aqui dos momentos iniciais dessa guinada, né? Então, o que vai acontecer com esse navio? Ele vai, por força dessa força que surgiu aqui da ação, né, por ação dela, ele vai ganhar uma velocidade lateral, ok? Uma velocidadezinha, vou chamar aqui de VY, tá? Lateral, e vai continuar com a sua velocidade aqui, Vx, tá? Longitudinal. A essa velocidade lateral, em inglês, nós chamamos de sway, né? E essa velocidade longitudinal de surge. Esses termos aparecem largamente aí ao longo das leituras. Então, aqui eu vou escrever aqui o termo em inglês, sway, e o termo em X, né, em inglês, que é o surge. Dessa forma, o navio vai ganhar uma velocidade, ele já possui uma velocidade, né, no eixo X, no sentido, né, com o módulo, né, e direção iniciais, né, que eu vou combinar essas duas velocidades aqui e eu vou ter uma velocidade resultante, né, que é justamente a soma vetorial dessa velocidade em sway com a de surge. Isso pode ser traduzido, né, essa nova velocidade, como se um novo fluxo de água, no momento posterior a eu carregar o leme, ele passasse a atacar o meu casco com um determinado ângulo. E que ângulo vai ser esse? Né? Nós vamos ver que esse ângulo a gente vai chamar de ângulo beta, que é o ângulo de deriva. Então, o fólio, atacando um fluido com ângulo de ataque beta, ele vai sofrer o quê? A ação de um lift e de um drag. Mas percebam que pela magnitude, pelo tamanho do fólio envolvido, essas forças de lift e drag vão ser muito maiores do que as forças de lift e drag que foram geradas aqui no leme. Então, onde que elas vão atuar? Elas vão atuar num centro
de pressões, né, que normalmente para os navios de formas usuais ele está localizado um pouquinho, né, avante desse centro de gravidade, né, e esse centro de pressões, muito correlato a um conceito chamado centro de resistência lateral, ele vai ter um lift e um drag, tá? Um lift e um drag. O que esse lift vai fazer se eu projetar ele aqui? Né? Desculpa, esse drag, ele vai me retardar, só que esse lift, em tese, iria me acelerar, mas um anula o outro, uma prevalência, normalmente, do drag retardando o navio. Por outro lado, né, eu vou ter uma força me puxando para o lado, avante do meu centro de resistência, e essa força aqui também me puxando para esse mesmo lado. Então, eu vou ter aqui uma força atuando de forma a puxar o meu navio para dentro da curva. Então, eu vou ter as minhas forças de inércia me empurrando para fora, uma força hidrodinâmica me puxando para dentro, e é justamente quando eu puxo esse leme para a situação de leme a meio, ao centro, que essas forças antagônicas aqui, inerciais e hidrodinâmicas, elas vão num navio de tendência estável. E aí vocês comentem aqui no vídeo, por favor, se querem que eu faça um vídeo sobre estabilidade de navio ou sobre, né, essa dinâmica das trajetórias. Então deixe seu comentário aqui para a gente saber o que vocês estão querendo ouvir. Mesmo deem a sua sugestão para novos vídeos aqui do curso, né, do canal do curso Pilots Nest. Essa participação de vocês é muito importante para essa nossa retomada de atividade. Pois então, voltando aqui para o nosso vídeo, então vai ser a soma dessas forças aqui, hidrodinâmicas, que vai fazer realmente com que o navio aumente ainda mais o seu ângulo beta, né, até que eu tenha uma contraposição por parte das forças inerciais. E as forças, né, como eu estou aqui girando, eu tenho forças aqui atuando também hidrodinamicamente, que vão tender a se opor a esse movimento de rotação, mas aí também é um assunto um pouco mais complexo, que a gente trata com mais exatidão, né, com mais profundidade nos modos, nos cursos de controlabilidade que nós oferecemos no Pilots Nest, mas entendo que em havendo equilíbrio entre essas forças, se eu trouxer o leme a meio, ele vai voltar o navio a percorrer uma trajetória retilínea. E que o movimento todo de curva, né, foi iniciado pelo leme, mas ele foi ampliado pelas forças hidrodinâmicas que nascem no casco, né, até que elas retornem, encontrem um equilíbrio, e depois, com a cessação da ação do leme, elas retornem a uma situação de trajetória retilínea, novamente por equilíbrio resultante da simetria que existe aqui, né, nesse casco de navio. Todos os navios são simétricos? Sim, ou a maioria, pelo menos que eu conheço. Mas todos os navios são estáveis? Aí não. Nós teremos aí provavelmente graus de estabilidade e de instabilidade, com ou sem controles atuando, e aí carece isso de uma realização de testes e provas, né, que são hoje mais bem conhecidos, melhor conhecidos em função da evolução da tecnologia e as próprias recomendações e normas da Organização Marítima Mundial, que hoje já têm estabelecidos os testes de mar que precisam ser feitos para garantir que um navio pare, guie, governe dentro de parâmetros minimamente aceitáveis. E aí eu levanto mais uma bola para vocês, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esses parâmetros, como isso se aplica na vida real, nas manobras de um prático, deixem seus comentários aí. Eu agradeço a audiência, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, compartilhem, né? Isso nessa retomada do nosso canal vai ser muito importante aqui do curso, e nos vemos no próximo vídeo.